Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, mais uma semana começando, dia 16 de novembro. E a gente vai lá para matemática, para a gente corrigir a nossa tarefinha. Lembrando que a gente parou lá na página 42, a gente corrigiu até a 42 na nossa aula ao vivo, tá? Quem não estava na aula, a Pro mandou o link lá no grupo, tá bom? Página 43, então. Lá a gente estava falando na página 41 e na página 42 sobre os gráficos. E a última atividade que a gente fez foi aquela atividade de uma entrevista, né? Ó, uma pesquisa sobre leitura de livros por ano foi feita com 30 mulheres e 30 homens. Então, foi entrevistado 60 pessoas, 30 mulheres e 30 homens. E foi perguntado para essas pessoas o seguinte: quantos livros você leu no ano passado? E aí o gráfico lá da página 42 foi de acordo com essa pesquisa. A gente já fez na nossa aula ao vivo, a gente já corrigiu. E agora a gente vai continuar, ok? E aí tá assim, ó, na B. Observe as informações da tabela e responda as questões a seguir. Das pessoas entrevistadas, quantas leem mais de 2 livros? Então eu vou ter que ir lá, né, nas pessoas entrevistadas, mais de 2. Então a primeira coisa que eu tenho que ir lá é lá onde tá mais de 2, 3 livros. Então eu tenho que ir lá. Então eu sei que 3 livros, ó, 8 pessoas leem. De 4 livros a mais, 25 pessoas. Então, o que eu tenho que fazer? Uma adição. 25 mais 8. Então, eu vou fazer a operaçãozinha de adição. 25 mais 8, quanto que vai dar? 5 mais 8, 13. Vai 1 lá em cima, na ordem das dezenas. 1 mais 2, 3. Do total de pessoas entrevistadas, 33 leem mais de 2 livros, ok? Para qual quantidade de livros lidos por ano a frequência entre os homens e as mulheres é a mesma? Então, de acordo com a nossa tabela, a frequência de leitura de livros o ano passado entre os homens e as mulheres foi a mesma. Quantos livros? Qual foi a frequência ali? Então, eu tenho que ir lá. 2 livros, ó. Então, lá, 2 livros. O ano passado, 5 homens e 5 mulheres na entrevistas. Então, a frequência é a mesma para 2 livros, ok? C. Faça uma pesquisa com 3 adultos de sua família e registre quantos livros eles leram no ano passado. Então, aqui é de acordo com vocês, tá? É uma pergunta pessoal. 3 adultos da família, pode ser irmão mais velho, se ele já for adulto, pai, mãe, vó, vô, tio, tia, e vocês registrem aqui, tá? Observe na tabela a quantidade de refeições servidas em um restaurante. Não falamos mais de livros agora são refeições. Então, eu tenho lá dias da semana. A gente sempre tem que observar a tabela antes de fazer qualquer coisa. Observar todas as informações que eu tenho primeiro. Então, eu tenho uma tabela. O que eu tenho ali? Dias da semana. Quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. Embaixo tem lá o total. Quantidade de refeições no almoço e no jantar. E o total de refeições por dia. Então, eu vou lá. Quinta-feira. A quantidade de refeições servidas na quinta-feira foi 200 refeições no almoço, 100 refeições no jantar. Depois, sexta-feira, 250 no almoço, 150 no jantar. Então, a gente tem todas essas informações aqui. Agora, eu preciso colocar o quê? O total por dia. E no final, lá embaixo, eu vou colocar o total de almoço em todos esses dias e o total de jantar, tá? Que foram servidos. Então, vamos lá. Quinta-feira, no almoço 200 e no jantar 100. Qual foi o total de refeições? Eu preciso fazer uma operação aqui, uma adição? Ou só de cabeça eu já consigo saber? Eu tenho certeza que a maioria de vocês já vai conseguir fazer de cabeça, vai somar. Bom, 200 mais 100, 300. Mas vai ter alguém, sim, que vai ter que fazer a operaçãozinha. 200 mais 100 é igual, tá? Não tem problema, tá bom? Então, 200 mais 100, 300 refeições. Na sexta-feira, 250 no jantar, 250 no almoço e 150 no jantar. Ah, para agora deu uma complicada. Agora eu vou ter que fazer a minha operaçãozinha, ok?
250 mais 150. Então, 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10. Coloco o 0 lá na ordem das dezenas e sobe 1 para a ordem das centenas. E aí eu vou somar lá. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 400 refeições. Sábado, 350 mais 200. 550. Domingo, 450 mais 200. 650. Agora eu vou fazer o total por almoço, o total por jantar e depois o total geral. O total geral, tá? Então, eu vou lá, 200 mais 250, então vamos somando, 450. 450 mais 350, 800. 800 mais 450, 1.250. Nossa, esse restaurante tava bombando, né? Aí depois eu tenho lá no jantar. 100 mais 150, 250. 250 mais 200, 400. 400 mais 200... Não, volta. 100 mais 150, 250. 250 mais 200, 450. 450 mais 200, 650. Aí agora eu tenho que somar 1.250 mais 650. Façam a operação lá. Lembrando de colocar dezena no lugar de dezena, centena no lugar de centena, unidade de milhar, cada um na sua ordem, senão a conta dá toda errada, tá? Então, eu vou lá. 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10. Coloco o 0 na ordem das dezenas, sobe 1 na ordem das centenas. E aí, eu vou lá. 1 mais 2, 3. 3 mais 6, 9. Coloco 9 lá embaixo. E aí, 1 mais 0, 1. 1.900 refeições. Esse foi o total de refeições servidas naquele restaurante. Faça os cálculos e complete a tabela da página anterior com o que falta. Já fizemos. E aqui vocês podem fazer todos os cálculos necessários, tá? Em que dia foram servidas mais refeições? Então, eu vou lá olhar no domingo, né? No domingo foi servidas 650 refeições. Quantas refeições foram servidas no final de semana? Só final de semana. Então, eu vou lá a partir do sábado, tá? 550 mais 650, eu tenho que somar. Então, 550 mais 650 vai dar 1.200 refeições, tá? D. Represente no gráfico a seguir o total de refeições servidas por dia da tabela anterior. Antes disso, complete a frase a seguir. Cada quadradinho é igual a quantas refeições? Olhem lá embaixo. Mas como que eu vou saber se eu nem preenchi? Olha lá embaixo no gráfico. Eu não tô indo de... eu tenho lá do lado dias da semana, tá? Na vertical. E na horizontal, aqui embaixo, eu tenho lá, refeições servidas por dia. Eu não tenho lá 0, 50, 100. Está aumentando de quanto em quanto? De 50 em 50. Então, isso quer dizer que cada quadradinho vale quantas refeições? 50 refeições. Então, coloquem lá. E aí, o meu gráfico, de domingo, quantas refeições foram servidas? 650. Então, eu tenho que contar quantos quadradinhos? Cada 100 refeições são 2 quadradinhos, ok? Então, olhem lá o gráfico da Pro, como é que ficou. Ok? Dá pra ver? Qualquer coisa dá um pause, tá? Então, eu tenho lá 650 no domingo. Então eu tenho que ir lá. 50 mais 50, 100. Pinta 2 quadradinhos. Mais 50, 150. Vai contando de 1 em 1 até vocês preencherem o gráfico. Ok? Depois que terminou a correção, a Pro vai passar uma tarefinha. A página 45, 46 e 47, a gente não vai fazer nesse momento. Por quê? Porque é uma entrevista com 50 crianças. E a gente não tem essa possibilidade de entrevistar 50 crianças agora, nesse momento, tá? Então, a gente vai pular essas páginas, tá bom? Mas a Pro já deixou anotadinho aqui, que é um conteúdo que a gente vai rever depois, vocês podem ficar tranquilos. Combinado? E a gente vai lá para a página 48, tá? A Pro vai passar uma tarefinha
para vocês, que é sobre figuras geométricas, tá? A gente já estava trabalhando os sólidos geométricos, já trabalhamos figuras geométricas, então é assim. A Pro vai passar essas páginas de tarefa, lembrando que a gente vai... Pro, mas eu não entendi, eu não sei fazer. Na nossa aula hoje, 1h30 da tarde, a Pro vai explicar cada exercício desse e fazer junto com vocês, tá? Então, não se apavorem. Pro, não sei fazer, não tô... Quem conseguiu fazer? Ótimo, excelente. Pro, não estão conseguindo fazer? Pode acalmar o coraçãozinho de vocês, porque nós vamos fazer junto na nossa aula de hoje, 1h30 da tarde, tá? Então, é da página 49 até a página 55. 49 até a página 55, tá? E aí, a gente vai para língua portuguesa. Sim, senhor. A Pro fala, né, gente? A Pro tá falando todo dia, não deixa atrasar a tarefa, não deixa atrasar a tarefa. A Pro tá avisando. E falando em entrevista, né, que a Pro falou que a gente tinha aquela atividade sobre entrevista, a gente vai falar sobre entrevista em língua portuguesa. Vocês sabem o que é uma entrevista? Vocês sabem, tipo, entrevista. O que é isso, entrevista? Vocês sabem? Né, quando fala, olha, eu vou entrevistar, vocês vão ter que entreviste 3 adultos da casa de vocês, né? Faça uma entrevista com a pessoa mais velha. A gente já teve várias entrevistas aí nas atividades. Acho que desde o ano passado que vocês já fazem, né? Essas atividades de entrevista, entrevistar um colega, entrevistar o papai, entrevistar, né, sobre vários assuntos. Então, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esse gênero que é a entrevista. Ó, o mundo precisa de mais turmas da Mônica. Todo mundo conhece a turma da Mônica? E vocês conhecem esse homem que tá aqui na foto? Vocês conhecem ou não? Esse, gente, que tá aqui nessa foto, esse é o Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica, que vocês tanto amam, né? Eu acho que hoje no Brasil, a maioria das crianças, dos adultos, conhecem a Turma da Mônica, né? A gente tem gibi de história em quadrinhos, a gente tem almanac, a gente tem desenho na televisão, a gente tem filme. Então, a Turma da Mônica é muito conhecida no nosso país e a gente ama, né? A nossa apostila sempre tem Turma da Mônica. Então, vamos lá. Criada há mais de 50 anos, o quê? Sim, a Turma da Mônica tem mais de 50 anos, né, desde a sua criação. A Turma da Mônica vai, enfim, virar gente de verdade. Depois de estampar tirinhas diárias em jornais e páginas de gibis, publicados em 29 países, vocês acham que é só no Brasil? Não, em 29 países já conhecem a Turma da Mônica, tá? De estrelar desenhos animados, espetáculos teatrais, jogos e até aplicativos para celular, os personagens que o cartunista Maurício de Souza criou a partir de sua filha e dos amiguinhos dela serão interpretados por crianças de carne e osso. Em 2018, Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali voltarão ao cinema no filme Laços. O cão da raça Lhasa Apso, que viverá Floquinho, já está sendo adestrado para o papel. Para o restante do elenco, a seleção de atores será feita a partir de inscrições abertas ao público a partir do dia 1º de maio. Então, é claro, né, que essa reportagem aqui, ela é de edição em 2017, essa reportagem foi feita. E eles estavam falando do filme que ia ser lançado em 2018. Então, esse filme foi lançado, acho que a maioria de vocês já até assistiu, né, o filme Laços. E aqui tinha uma entrevista feita com ele. Ó, por que colocar crianças de verdade nos papéis de Turma da Mônica pela primeira vez num filme? Estamos ousando. Fui convencido de que agora temos capacidade e boas condições de encarar esse desafio. Podemos treinar os cãezinhos e cuidar bem da criançada que vai trabalhar no filme. Queremos um filme alegre, que inspire e que marque época. Uma entrevista feita com o Maurício de Souza, tá? Então, o jornalista fazia a pergunta e ele respondia. Como será a escolha dos atores? Logicamente, vamos buscar crianças com as características físicas mais parecidas com os personagens, mas vamos atrás de talento.
A gente tem visto em programas de televisão, tipo The Voice Kids, como a criançada de hoje enfrenta as câmeras com categoria. Pensando nisso, abriremos inscrições para amadores que serão treinados pelo pessoal da produção, Quintal Digital e Latina Studios, que é a produção que ia treinar essas crianças. Quando falar amadores, é que eles não eram atores, né, profissionais, eram crianças amadoras que seriam treinadas para estrelar o filme, tá? O que explica a longevidade da turma? Longevidade, tantos anos, né, que existe essa turma. Eu poderia dar uma porção de explicações ou de tentativas de explicação, mas eu realmente não sei. Temos pistas, uma delas é a proximidade intelectual e de costumes dos personagens com as crianças brasileiras. Também é muito forte a identificação com a humanidade das histórias. Provavelmente porque todas as personagens foram inspiradas em gente existente, minhas filhas, filhos, amigos e parentes. Então, a Turma da Mônica foi inspirada em pessoas de verdade. Todo mundo conhece alguém como a Mônica. A gente entra de sola numa realidade vivida. Então, tem mais ainda. Antes do YouTube, suas histórias em quadrinhos circulavam em quase 30 países. Quais adaptações precisaram ser feitas para atender diferentes culturas? Então a pergunta foi feita, precisou fazer alguma adaptação, mudar alguma coisa para que as pessoas de outros países entendam a Turma da Mônica? Porque foi criada a partir, né, a Turma da Mônica foi criada a partir de realidade de crianças brasileiras, né? E crianças de outros países, né? Será que não eram outras realidades? Então vamos lá. Pouca coisa mudou. Por exemplo, na Indonésia, quando a Mônica e a Magali iam à praia, tinham de usar o maiô inteiriço e não biquíni, porque lá a cultura é diferente, né? Lá as crianças não usam biquíni, então tinha que usar um maiô. Há países em que o bidu, que é o cachorro, não pode fazer xixi no poste, senão a editora é multada. Então, na Turma da Mônica, o bidu, ele faz xixi nos postes, né? E tem países que tem multa, o cachorro não pode fazer xixi na rua, então a editora teve que mudar. Na Grécia, os meninos não podem de jeito nenhum assobiar para uma menina na rua. Então, na Grécia, imagina que um menino vai assobiar para uma menina na rua. Então, isso tem que ser mudado também. A gente vai aprendendo o que é mico e faz o que é permitido. E no Brasil? De que forma as características das personagens se adequaram aos novos tempos, né? Porque imagina que há 50 anos atrás era diferente a realidade das crianças, né? Os costumes, o jeito de falar e tudo mais. Então, ele está perguntando aqui que com o passar dos anos, né? Que tipo de mudança foi feita, né? Por exemplo, para vocês hoje em dia ler a Turma da Mônica e conseguir se identificar com os personagens, né? Que eles façam o que vocês fazem hoje na realidade. Então vamos lá. No começo a Mônica era um pouquinho mais violenta. Nossa, imagina, né? Dava umas pegadas mais doloridas na turminha. Uma criança de Brasília nos escreveu dizendo que se ela continuasse batendo daquele jeito no Cebolinha, ele não compraria mais a revista. Então, teve algumas crianças que não gostavam mais daquela atitude violenta da Mônica, né? Que se ela continuasse batendo no Cebolinha daquele jeito, ela não ia mais comprar a revista. Aquilo tocou o estúdio todo mundo, né, do estúdio que trabalhava com a Turma da Mônica ficou impressionado com aquilo. Acompanhamos o que acontece. Temos um lema: a Turma da Mônica não levanta nenhuma bandeira. Quando muito, ela pode segurar a bandeira que está passando. Falamos com um público que tem as mais variadas crenças e credos. Então, ele quis dizer que a Turma da Mônica não fala sobre nenhum tema polêmico, né? Então, porque ela é feita para muitos tipos de crianças, né? De vários tipos de religiões, de crenças e tudo mais. Apesar de ter passado por atualizações, a turma continua vivendo suas aventuras em um mundo real e não conectado. Por quê? Então, o que ele quis dizer? Que as aventuras da Turma da Mônica é sempre de formas reais, brincadeiras reais. Eles não ficam no computador, nem no celular. Como nós, né? Como vocês, crianças, ficam muitas vezes hoje, né? Vocês ficam mais no celular, vivem muitas aventuras nos jogos, no celular, né? Não brincam tanto, a maioria, né? Ou não sei. Mas ela tá me perguntando, ela tá perguntando pro Maurício de Souza por que essas crianças brincam tanto e vivem aventuras tão na realidade e não conectados, né?
Vamos devagar. Não podemos entrar no século 22 antes de terminar bem o 21. Nós optamos por uma visão de mundos mais ligadas à Terra, com mensagens voltadas para a formação e que desperte emoções. Queremos que as crianças se envolvam com a história de forma alegre, que elas se divirtam. E é bem legal isso, né? Eu acho super importante. E eu tenho certeza que vocês se divertem muito mais e vivem emoções mais reais quando vocês estão brincando mesmo, né? De esconde-esconde com os amigos, jogando bola e se aventurando junto com os amigos, ao ar livre e tudo mais, do que conectados no celular, né? E aí agora aqui a gente vai ter algumas perguntas, tá? Referente ao texto, que também é uma tarefinha, tá? E aí vocês vão fazer também até ali a página 36, o exercício 11, tá bom? Então, vocês vão ter ali a página 34, 35 e 36 até o exercício 11. E aquela tarefinha de matemática que a gente vai fazer junto depois na nossa aula ao vivo de hoje, ok? Então, é isso. Estamos combinados. Então, até daqui a pouco. Fiquem com Deus e, ó, beijo!